O primeiro olhar do ser humano para dentro é o olhar mais cativo que nós temos. As minhas dores, os meus afetos, as coisas que não são atendidas, o mundo me deve alguma coisa o tempo inteiro. O mundo me fez passar o que eu estou passando. Alguém é culpado pelo que eu estou vivendo. Alguém aqui tem a responsabilidade, não me entrega algo que eu quero. E aí eu acho que eu sou um umbigo da situação do mundo, e aí eu vou pautando a minha vida no olhar para dentro, sempre daquilo que me falta, do que eu quero, do que eu desejo, do que a minha vida vai ser melhorada através das relações. É um ato de um amor distorcido, é um amor que olha com egoísmo, é um amor que não contempla a ideia do bem, é um amor que não sabe olhar para a ideia do que é iluminado, só está olhando pelas sombras que faz aquela luz no teatro de sombras que a gente observa muitas vezes no fundo dessa caverna que somos nós mesmos. Quando a gente começa a sair dessa caverna, a gente consegue olhar para fora, é um segundo olhar. A ideia do belo, ela está fora, né? Está aqui, aonde eu sirvo nisso que eu já vi que é bonito. Se eu vejo uma ideia bonita aqui, se eu vejo alguém contemplando, né, um colega de profissão fazendo alguma coisa útil, e eu acho aquilo admirável, por que eu não coloco as minhas escolhas, as minhas decisões? Porque o marido não aprova, a esposa não apoia, porque ninguém me valoriza. Então seja você o primeiro a se valorizar, porque se você não sabe a sua utilidade, você não arranjou o seu lugar para conviver com as outras pessoas no espaço do mundo, você não está se dando o espaço de que o belo seja mantido, de que o belo seja cultivado, de que o belo seja levado para mais pessoas, como foi trazido para a sua vida. Faz sentido até aqui? Porque com esses dois eu começo a tocar a ideia, né, a terceira, a última, a mais complexa delas, que é a ideia do justo. É dar dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Dar ao outro aquilo que lhe é de direito. É bem complexa e simples essa ideia ao mesmo tempo. É devolver ao mundo aquilo que lhe foi dado. É entender que se você teve a oportunidade de desenvolver, aprender e viver algumas coisas, a gente está sempre olhando para dentro ou para fora. Legal, agora vamos pensar num terceiro tipo, forma de olhar para o alto, olhar para aquilo que realmente é o justo de todas as coisas, né? Como eu digo, já disse em outras lives, o que você gosta que você faz ao longo do seu dia? Muitas vezes as pessoas não sabem nem responder essa simples pergunta. Eu gosto de comer lasanha, né? Eu gosto de assistir um filme. Legal, mas não é bem disso que eu estou falando. O que você gosta que produz algo para o mundo? Porque imagina, se você gosta de comer lasanha e todo o mundo inteiro gostasse de comer lasanha, a gente teria comedores de lasanha. E quem produz a lasanha que você está comendo? Quem produz o filme que você está assistindo? Quem produz as coisas que você está consumindo? A gente tem um mundo de pessoas que são altamente consumidoras de alguma coisa e não são justas em devolver ao mundo aquilo que lhe foi dado. De ter um equilíbrio nessa situação, porque aí no fundo, no final de todas essas coisas, faz sentido que de alguma maneira tem que ter um equilíbrio, né? Onde estão os produtores de lasanha? Né? Onde está a justiça de você devolver ao mundo aquilo que lhe foi dado, aquilo que lhe é utilizado? O que você produz simplesmente pelo fato não de ser aplaudido, não de ser validado, mas pelo fato de fazer aquilo é importante para você, é gostoso você colocar no mundo aquilo que você tem a oferecer, porque isso te leva a conceber a ideia do belo, isso faz outras pessoas a enxergar a beleza que você conseguiu enxergar. Porque que é a ideia do belo e do justo e do bom? A ideia de que muitas vezes as pessoas elas não conseguem enxergar o mundo complexo das coisas, por exemplo, como um artista consegue enxergar. Então o artista ele se torna o condutor dessas pessoas a levar a beleza para a vida delas. Então o artista, um professor, um palestrante, uma pessoa que é um médico, ele está levando o olhar de alguma coisa, ele é os olhos dessa coisa bela para muita gente. Muita gente que entende a Bíblia através de mestres que são responsáveis por levar essa mensagem, pessoas que descobrem ali a sua vocação através do olhar de pessoas que estão dirigidas a isso, ou pessoas que veem o mundo através da oração, do louvor, pelos olhos e pelo ouvido de um artista que conseguiu colocar na música a beleza para levar as pessoas mais próximas da ideia do bem. Então se esse artista, esse que sou eu, você, cada um representando a sua arte, cada um representando a sua forma de construir esse mundo estético, que vai buscar na ideia das coisas, a ideia original, mais pura, né? O que é justo ser trazido sem que seja distorcido para que eu me beneficie no final de tudo isso, né? Porque todas as escolhas
elas parecem pautar alguma coisa que eu tenho que ganhar para poder fazer. Eu tenho que ganhar alguma coisa aqui que seja boa, gostosa, prazerosa, porque aí eu vou em direção àquilo que é atrativo e não aquilo que é belo, aquilo que cultiva e mantém a beleza do mundo. E aí, sob o olhar de uma dificuldade de entender um conhecimento, a gente tem os professores que, se não tocarem a ideia do bem, vão levar o conhecimento, né, eles vão ser os olhos de algumas pessoas para que elas enxerguem o mundo, né, uma beleza para estar mais perto do bem. Isso é o justo. Como que você está balanceando essa justiça na sua vida? Quando a gente se vive cativo das nossas escolhas, esperando que alguma coisa mude, ou deixei de acreditar na família, você vai voltar, a sua família vai ter sucesso quando você passar a acreditar nisso, a sua família vai ter prosperidade quando você passar a acreditar nisso e buscar essas escolhas para a sua vida. O seu casamento vai funcionar quando você passar a acreditar nisso, quando você passar a fazer disso uma meta, um objetivo de vida. Você vai ter sucesso na sua saúde quando você passar a ser, então, livre para tomar as escolhas e não ser cativo dessas coisas, senão você está preso mais uma vez nesse cativeiro da escravidão de repetir as coisas do seu passado, a história do que não deu certo, do que você já sabe que não funcionou e se pega fazendo porque você não toma uma decisão de equilibrar isso que seria o justo, de trazer a beleza para os olhos de alguém que não conseguem ver aquilo que você enxergou, aquilo que é belo, que pode conduzir outras pessoas a essa ideia do bem. Mas aí é mais fácil eu buscar alguma coisa que me traga mais prazer, porque aí estou ali não indo em direção a alguma coisa que muda, porque aí quem sabe meus filhos entrarão na terra prometida, porque aí na terra prometida eu tenho pessoas que aprenderam, né, a olhar o cativo, de caminhar no deserto, porque eu cheguei até a terra prometida, mas o deserto veio comigo, né? Aquela passagem toda que foram 40 anos, vieram junto comigo. Eu trago a minha história de sofrimento e eu não consigo entrar na Terra Santa mesmo observando aquele que foi o chamado para levar o povo até a Terra Santa, aquele que muitas vezes no seu dia a dia é chamado a fazer tantas coisas, para de frente à Terra Santa e não entra. São seus filhos que vão entrar, é a próxima geração. Quando morrer o último vivo, né, o último desta geração de murmuradores, de pessoas incrédulas, de pessoas que viveram prezando a escassez, que estão insatisfeitos, que ficam pautados no vazio de olhar para as coisas e não encontrar nelas, ficaram paralisados, se acomodam a essa decisão, então vivem cativos dessas decisões, param de frente à Terra Santa e não conseguem tomar a decisão de entrar nesse lugar, porque trouxeram o deserto junto com você, ainda estão murmurando pelas coisas que faltaram e não perceberam quantos milagres acontecem ao longo da caminhada, não aproveitaram a jornada da vida, que é onde ela acontece, porque no fundo, se eu entrar na Terra Santa ou não, eu continuar indo em direção a ela é o que importa. O Senhor nos quer caminhando em direção a Canaã, caminhando em direção àquilo que é a ideia do bem, caminhando em direção à ideia que faz o belo aparecer para as pessoas, para que eu possa ser justo em equilibrar aquilo que eu consumo da beleza que outros me mostram, para que outros tenham também a possibilidade de enxergar aquilo que já recebi, porque aí chegarei à Terra Santa e saberei a hora de entrar, saberei a hora de deixar o passado para trás, a hora de cruzar a porteira, senão eu vou ficar lá tocando um monte de instrumentos, dando 7 voltas em volta das coisas e eu não consigo tomar a decisão de entrar. Eu toco ali com o meu marido dentro de casa, com a minha esposa dentro de casa, com o meu trabalho, esse que eu não escolhi, então abraça a vocação que você tem e escolhe pelo menos fazer o seu ofício acontecer, dá o seu melhor nesse lugar que você está, abraça às vezes a dor. Aí a gente começa a perceber que o curso da história, né, o andar desse movimento do deserto, indo em direção a Canaã, a gente consegue perceber quanto a gente nesse deserto viveu milagres. Como eu disse, os sapatos não se gastaram nesses 40 anos, as pessoas não adoeceram, as pessoas continuaram, verteu água da pedra. Quantas coisas não aconteceram já nesses últimos 40 anos da sua história? Se você não tem ainda, pega, né, os últimos anos da sua vida, quantos milagres aconteceram, e a gente está esperando só quando entrar na Terra Santa. Mas e então o equilíbrio da ideia do que é justo, de eu equilibrar essa situação, trazer o belo, a beleza para aqueles que estão caminhando ao meu redor? Porque se não mostrar a beleza para eles, como que a gente vai estar em direção à ideia do bem? Como que a gente vai tocar essa ideia do que é bom, se a gente não consegue aqui entre nós viver fora do cativo das nossas próprias emoções, do cativeiro que muitas vezes a vida nos faz?